E aí, profissa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje você vai entender a importância de avaliar os seus bailarinos e como que isso pode te ajudar a se tornar um professor referência, um professor que os pais valorizam o trabalho. Se você não me conhece, eu me chamo Giovanna Minikovski e ajudo professores de dança e bailarinos a melhorarem a performance, seja a sua ou a dos seus alunos, através da preparação física. E no vídeo de hoje eu vou te falar 3 motivos para você começar a avaliar os teus bailarinos o quanto antes. E eu decidi trazer esse tema para cá por 2 motivos. O primeiro deles é que avaliar bailarinos faz parte da minha área de estudo do mestrado que eu estou fazendo. Então é algo que eu estou estudando bastante e eu decidi que eu quero compartilhar um pouco mais com vocês. E o segundo fato foi um acontecimento que eu ouvi, fiquei boquiaberta com o que eu ouvi. Eu estava num estágio e aí tinha alunos da graduação de dança, educação física, enfim, e eles estavam aprendendo a fazer uma avaliação postural. E eu estava ali auxiliando, olhando eles fazerem essa coleta da avaliação postural, e eu ouço uma menina da área da dança falando: ainda bem que eu sou da dança, não preciso fazer isso. Porque a avaliação postural, a qual eles estavam fazendo, ela é um pouco complexa, muito eficiente, muito boa, porém ela dá um pouco de trabalho. E aí eu escutei essa, não sei se é bailarina, se é professora de dança, mas eu sei que ela fazia parte do curso de dança. E eu escutei ela falando isso e eu falei: como assim você, professora de dança, não precisa fazer uma avaliação? E é algo que, pelo que eu estou lutando, é por isso que eu estudo tanto a questão da preparação física e é por isso que eu me dedico para fazer vídeos para cá, estar presente nas redes sociais, porque a gente precisa mudar esse pensamento. Se a gente quer que a dança seja valorizada, a gente precisa fazer por merecer, né? E como nós, professores de dança, profissionais de educação física, que lidamos com o corpo do bailarino, com o físico, a gente precisa entender do corpo. Não basta a gente simplesmente entender, ser um excelente coreógrafo, saber dar excelentes aulas, mas não entender como que o corpo humano funciona, porque isso é a base da dança, é o corpo. Então, nos meus vídeos vocês vão me ver batendo muito nessa tecla, porque não tem, na minha opinião, como você ser um professor de dança referência, um bom professor, e não entender o que está acontecendo com o corpo do seu bailarino. E é aí que entra a avaliação física, que nós vamos ver um pouquinho mais ao longo desse vídeo. Mas afinal, o que compõe uma avaliação? Bom, várias coisas podem vir na sua cabeça, dependendo das vivências que você já teve. Mas, por exemplo, se você é um adolescente, essa palavra muito provavelmente pode te lembrar a provas da escola. Se você é um fisioterapeuta, muito provavelmente vai te remeter a testes funcionais. Se você é um profissional da educação física, um praticante de musculação, muito provavelmente você vai lembrar daquele teste mais comum, que é o teste antropométrico para medir a gordura corporal. Mas a questão é que a avaliação, a palavra avaliação, significa ato ou efeito de avaliar, ou seja, estimar a qualidade de alguma coisa ou de alguém. Então, pensando nos exemplos ali, um aluno que faz uma prova na escola, ele está sendo avaliado, o conhecimento dele. Um fisioterapeuta, quando ele pega um paciente e aplica testes funcionais, ele está vendo como é que está a qualidade do movimento, da articulação, daquele paciente, daquele indivíduo, né? E um profissional de educação física, quando ele aplica uma avaliação antropométrica, por exemplo,
ele tá vendo como é que está a qualidade da composição corporal do cliente dele, né? E isso são apenas exemplos, tá? Não se limita apenas a isso. O fisioterapeuta só faz testes funcionais para avaliar, ou o profissional de educação física só faz uma avaliação antropométrica. Não, não é isso. Foram apenas exemplos para você entender que a avaliação ela pode ser muito ampla. Mas aqui nesse vídeo nós vamos falar de maneira geral, mas voltada, focada para a dança. Neste vídeo especificamente nós vamos falar de avaliação física, ou seja, avaliação do físico, do corpo do bailarino. E mesmo assim, uma avaliação física pode ser um termo bem amplo, já que a gente pode avaliar desde a antropometria, que é o mais conhecido dentro da área da educação física, até a mobilidade, a função, a postura, as capacidades físicas, né? Força, potência, flexibilidade, o equilíbrio, que são capacidades que a dança exige, né? E com isso, a gente já pode entrar no primeiro ponto da importância de você avaliar os seus alunos, que é entender o corpo de cada um. Porque não basta só você entender como que o corpo humano funciona, cada corpo é um corpo, né? Se você participa ou já participou de festivais de dança, talvez você já tenha recebido feedback dos jurados, algo assim. Bailarinos com potencial, explore melhor a individualidade de cada bailarino, ou frases como cada corpo é um corpo, né? E isso é a mais pura verdade. Nem todos os teus bailarinos terão pernas altas ou um andeorzão. Por mais que você dê a melhor aula possível. E aí que entra o ponto-chave de avaliar o teu bailarino, é entender os pontos fortes e fracos de cada um. Eu vou te dar um exemplo prático. Uma coreografia que você montou para competir o ano inteiro e tem uma sequência de vários giros. Supondo que você avaliou seus dançarinos lá no início da temporada, antes de montar a coreografia, o mais inteligente seria você colocar nessa sequência aqueles que se saíram melhor nos testes de equilíbrio, agilidade, porque provavelmente eles se darão melhor nos giros. Ou uma sequência com pernas altas e você coloca uma bailarina que não tem uma predisposição boa para isso, ou seja, tem pouca mobilidade, uma anatomia que não favorece, né? Ela pode até treinar e conseguir, inclusive, ter uma perna alta, mas certamente ela estará mais predisposta a se lesionar. E você, professor, bailarino, não quer que isso aconteça. Então esse é o primeiro ponto, avaliar para conhecer o corpo de cada bailarino seu. Segundo ponto, avaliar para saber o que a turma precisa em geral. Se você avaliou a turma e chegou à conclusão que a maioria tem uma boa flexibilidade, mas os saltos não estão tão bons, né? A potência, elas saem pouco do chão, não tem porquê você perder tempo da sua aula treinando especificamente a flexibilidade. Foque em melhorar a força, a potência dessas bailarinas, porque isso vai fazer elas evoluírem. Se você é um professor de hip hop, por exemplo, né, uma capacidade física muito necessitada é a agilidade ou a força nos braços, né, para fazer os movimentos ali mais acrobáticos do break, uma parada de mãos, um freeze, etc. Você avaliou os teus bailarinos e viu que eles têm uma boa força nos braços. Então, talvez o que eles precisam é de, sei lá, agilidade. Então, é através da avaliação que você vai saber que rumo as tuas aulas tem que tomar. Você consegue detectar exatamente o que os teus alunos precisam para realmente evoluir. Treinar algo que os seus alunos já são bons é como polir uma joia, né? Algo que já tem o seu brilho. Enquanto o brilho ele pode ser aprimorado e aperfeiçoado, a diferença ela será sutil, né? Talvez imperceptível para a maioria das pessoas, que é o que acontece quando você treina uma capacidade que o teu bailarino já é muito bom, né? Por exemplo, os seus alunos já são flexíveis o suficiente. Eu sei que flexibilidade é algo que parece que nunca tá bom para quem dança, né? Mas você vai treinar para melhorar 1 ou 2 graus de amplitude. Porque, como eu já disse, quanto melhor, mais difícil é de aprimorar.
E como a pedra, a diferença ela vai ser quase imperceptível, esse 1, 2 graus, né? Porém, treinar o que o corpo do teu bailarino realmente precisa é como esculpir uma pedra bruta. Cada golpe, cada aprimoramento que você dá ali, você transforma essa pedra em uma obra-prima, então, em potencial, né? Permitindo que o crescimento desse bailarino seja visível, né? Uma evolução realmente significativa. Vamos pensar na potência. Uma bailarina saltando mais alto, conseguindo usar a amplitude de movimento que ela já tem. Então, ela já tem flexibilidade. Por que eu não invisto em melhorar a potência para ela saltar mais alto? Ela vai conseguir mostrar a flexibilidade que ela tem e ainda saltar mais alto. Ela não vai perder a flexibilidade porque ela está treinando potência ou força. Porque a flexibilidade é uma constante, né? Na maioria das modalidades de dança. Então, pense sobre isso. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é manter os seus alunos motivados, querendo não faltar aulas, né? Mantendo o foco. E principalmente, entrando nesse combo aí, apresentar para os pais a importância que a dança tem na vida do filho dele. Como assim? Como que a avaliação vai ajudar nisso? Não tem aquela história, por exemplo, o filho fez algo de errado, ou a família está tendo que cortar gastos. Qual que é a primeira coisa cortada, a ser cortada? A dança. Porém, se você tem feedbacks, né, além do espetáculo lindo, que muitas vezes o pai vai só por obrigação assistir, né? Por exemplo, um feedback como a melhora da postura, né? Mostra uma foto para o pai, para a mãe desse bailarino, do antes e depois, de como ele melhorou a postura, ou como melhorou a força, né? Um teste antes e depois da força dos braços, do abdômen, não sei. Ou como ele melhorou a mobilidade, explica para esse pai qual que é a diferença disso, né? Você ganha esse pai. Ele vai começar a ver a dança com outros olhos, com mais respeito. E eu tenho uma opinião bem certa sobre esse assunto. Se a gente quer que a dança seja mais valorizada, isso precisa começar por nós, pelas nossas atitudes. E não me venha com essa história de mas eu sou professor de dança e não avaliador físico. Você trabalha com o físico, com o corpo. Então, o mínimo que se espera é que você tenha um conhecimento sobre o corpo, sobre como ele funciona. Então, professor de dança, bailarino, eu espero que eu tenha conseguido te convencer um pouco de quão importante é avaliar os seus bailarinos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com quem é bailarino, com quem é professor, porque vocês sabem, o meu objetivo de trazer esse conhecimento aqui para as redes sociais é transformar o mundo da dança, e você pode me ajudar com isso, compartilhando, curtindo, comentando se esse vídeo foi útil para você, enfim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.